no contexto da vivência da doença crónica, progressiva, avançada, complexa, com muito sofrimento, as pessoas percebem em determinado momento que gerir aquilo implica também de si uma dimensão do ponto de vista emocional. E não só medicamento. Bem-vindos ao nosso terceiro episódio da segunda temporada do podcast Pode Cuidar em Casa. Trago hoje aqui um grande profissional, uma grande pessoa que tive o privilégio de conhecer no encontro da ODS Santa Maria de Cuidados Paliativos, um tema que nos move aos dois, e vais fazer aqui o papel do psicólogo nas famílias, nos doentes, principalmente aqui numa abordagem de cuidados paliativos, para que as pessoas que nos assistam possam também perceber um bocadinho mais o que é isto do papel do psicólogo. Hugo, bem-vindo, obrifado por teres aceito aqui o meu convite. Obrigado por convite. Este caminho que temos traçado aqui em parceria, em troca de impressões, em partilhas que tu fazes, sugestões que tu dás. A tua experiência também é muito importante para mim, que estou a entrar no mundo dos cuidados paliativos também, e por isso obrigado. Portanto, para quem nos ouve, quem é que é o Hugo Lucas? Quem é esta pessoa que eu tenho aqui? Como é que chega à psicologia? Sei que há uma resposta. Como é que tem sido o teu percurso? Bom, antes de mais, de novo, formalmente obrigado pelo convite e obrigado por estarmos aqui. Parabéns pelo vosso projeto e pela vossa iniciativa, que na verdade é algo completamente inovador e disruptivo do ponto de vista do que é o acompanhamento de doentes e de famílias no seu ambiente natural, com tudo o que isso implica de desafio, seja para quem é família e doente, seja para quem é profissional e se adapta, na verdade, porque são os outros que nos abrem a sua porta de casa para nos receber. E isso faz toda uma diferença para quem tem esta função. Eu tenho, às vezes, o privilégio, outras vezes não, nessa perspectiva, de abrir a minha porta de casa, que é a minha unidade ou que é o meu hospital, para as pessoas poderem entrar e tratar, e, portanto, é um contexto completamente diferente. E aí também os caminhos se cruzam de uma forma diferente. Mas, bom, voltando à tua pergunta, o meu nome é Hugo Lucas, sou psicólogo clínico de formação, trabalho há 20 anos em psicologia clínica em contexto hospitalar, concretamente, a tempo inteiro. Tenho, além deste trabalho, prática privada, venho parar à psicologia sem saber muito bem como, na verdade, porque nunca foi uma primeira escolha, objetivamente, quando estava no 12º ano ou quando estava no secundário, porque não consigo realizar muito bem o momento em que penso nisto como sendo uma opção para colocar no boletim de candidatura para a faculdade, não é? Ou para todos os efeitos. Sabia que havia coisas que não queria, mas havia coisas que na verdade eu não me importava de. Sabia objetivamente que tinha que ser uma coisa que estivesse relacionada com pessoas, não era uma dúvida. Sou uma pessoa de pessoas, sim, e não tinha a menor ideia do que é que seria a área na qual viria a trabalhar. Tanto mais que é muito engraçado porque eu começo o meu percurso por uma área da psicologia clínica geral, em contexto hospitalar, digamos assim. Depois entro dentro da psico-oncologia, concretamente, e isso vem também na sequência do estágio que tinha tido na licenciatura e depois um estágio profissional do IFP que tive na altura para ingressar na vida profissional ativa, digamos, e trabalhei, imagina, numa consulta de obesidade, trabalhei a dar apoio a uma consulta de HIV, trabalhei numa consulta de psicologia clínica geral, portanto, fiz muitas coisas a fazer apoio em termos de psicologia de ligação nos serviços de acompanhamento a pessoas internadas nos mais variados contextos, mas há um momento que eu conto isto muitas vezes em diferentes contextos, há um momento que me toca particularmente. Toca no sentido da mudança. Há um momento que me faz virar a agulha, digamos assim, que é quando trabalho na unidade de neurocríticos no hospital onde trabalhava na altura, com doentes entubados e ventilados, a dar apoio a estas famílias e, portanto, ia gerir processos de morte cerebral, ia gerir processos de doação de órgãos. E, na verdade, eu percebo neste contexto, isto aqui deixa-me confortável e faz-me sentido. Eu consigo perceber que fiz a diferença na vida destas pessoas e, portanto, a psicologia, eu não sei como aparece, o vir trabalhar nesta área, sei perfeitamente o caminho que levou a que isto acontecesse, de sair desta área e depois ingressar diretamente na área da oncologia e dos doentes com mais complexidade e com falência de tratamento, e a seguir trabalhar em cuidados paliativos. Claramente conheço qual foi o caminho, conheço o trigger do ponto de vista pessoal e familiar que me fez perceber que as pessoas têm que morrer bem e que morrer mal não é uma opção, não é uma obrigação, não é um dever, e que, por maior que seja o sofrimento físico que as pessoas possam ter, há uma dimensão da qual nós devemos cuidar,
precisamos de acompanhar e de ultrapassar com o doente e com a família, para além daquilo que é a ação dos fármacos, concretamente. E portanto consegues diminuir isto. E isso fez-me todo o sentido e tem sido o que me alimenta ao longo dos últimos, já não consigo precisar ao certo, mas 12 ou 14 anos, a tempo inteiro em cuidados paliativos. Muitas vezes as pessoas perguntam o que é o papel do psicólogo, mas o que é que faz o psicólogo? Eu não preciso ainda do psicólogo, eu estou bem, isto é uma forma que eu tenho de manifestar a recepção desta notícia que o meu pai e a minha mãe têm um cancro, por exemplo. Sim. Como é que o psicólogo consegue entrar na vida dessas pessoas e qual é o papel do psicólogo, assim, de forma... São claramente duas perguntas, não é? Como é que nós entramos? Eu acho que nós entramos sempre por uma lógica de escuta, de presença, uma lógica de acompanhar. Mais ouvir do que falar. Mais ouvir do que falar. Para quem tem esse perfil, sobretudo para quem tem esse perfil, porque há pessoas que reconhecem que precisam de ajuda para conseguir gerir o conjunto de emoções, de sentimentos, de pensamentos que têm, do que é a hecatombe de uma vida subitamente que de repente levas com uma má notícia, que é um diagnóstico, que é a falência terapêutica, que é uma abordagem de proximidade de fim de vida que não era expectável e portanto as pessoas têm aqui, há uma porta aberta, objetivamente, para poderem ser ajudadas e são raras as pessoas que não aceitam. As pessoas que têm uma dificuldade desse ponto de vista, bom, às vezes há pessoas, na verdade, e isto no caso da psicologia transversal e para nós profissionais de saúde mais ainda, eu costumo sempre dizer isto que acho que é importante, só é ajudado quem quer ser ajudado. E portanto, fazer pressão ou obrigar alguém a não faz sentido. Não é o caminho. Agora, muitas das vezes, sobretudo no caso dos céticos, particularmente é uma religião que eu gosto muito. Porquê? Porque eu gosto dos céticos no sentido de os desafiar. Olha, eu sei que quando lhe dói um pé ou tem uma fratura ou um entorse, procura normalmente um ortopedista, mas às vezes pode tendencialmente tentar ir a um osteopata em primeiro lugar, mas se tiver uma fratura o osteopata não lhe vai fazer nada ao seu pé e não vai tolerar porque a dor que tem é muita. No contexto da vivência da doença crónica, progressiva, avançada, complexa, com muito sofrimento, as pessoas percebem em determinado momento que gerir aquilo implica também de si uma dimensão do ponto de vista emocional. E não só medicamento. E portanto essa primeira ou segunda abordagem de escuta, de presença, de entender e de acompanhar aquele sofrimento, de acolher aquela manifestação faz a diferença desse ponto de vista. Portanto, essa é a ferramenta que eu uso para lá chegar, para todos os efeitos. E tu falavas aí do sofrimento físico e do sofrimento emocional. E uma questão que eu tinha exatamente para ti era, quando se fala de sofrimento emocional, digamos assim, do ponto de vista prático, o que é que isso significa? É possível explicar o que é sofrimento emocional? O sofrimento emocional é importante até diferenciar um bocadinho isto numa perspectiva do que é a vivência diária que as pessoas têm. O sofrimento emocional é aquilo que todos nós temos como resposta a um evento aversivo. Ou seja, alguma coisa, na verdade, que acontece na minha vida e para a qual eu não estava preparado, que não gosto, que não me é fácil aceitar ou lidar e que me causa desconforto, que me causa distresse, que me causa mal-estar emocional. E depois temos que partir esta pedra do que é o mal-estar emocional e perceber se é uma coisa mais na linha da ansiedade, da angústia, da tristeza e conseguimos encontrar aqui caminhos. O sofrimento emocional torna-se a determinado momento um sofrimento psicológico mais generalizado porque abarca outras áreas da vida, outras dimensões do meu eu, do meu self e portanto isto acaba por ter uma diferença significativa porque as pessoas sentem no contexto em cuidados paliativos de uma doença que é ameaçadora da vida, as pessoas sentem que o chão que têm debaixo dos pés treme. Que lhes foge. Sobretudo onde é que isto mais se vê? Quando as coisas fogem ao nosso controle. O meu controle de fazer análises 3 em 3 semanas, tratamento de 15 em 15 dias, ir à consulta de mês em mês, fazer radioterapia durante todos os dias da semana, de segunda a sexta, durante 5 ou 6 semanas seguidas, eu controlei isto, eu adaptei-me. Mas há um momento em que, na verdade, a adaptação àquilo que é uma má notícia, e a má notícia é aquilo que a pessoa considera que para si é algo que modifica o seu percurso de vida, objetivamente, e portanto a má notícia não é nunca para o profissional, é a má notícia na visão do outro. O conteúdo pode ser mau, é má notícia se o outro a entender como tal. Portanto, a interpretação que as pessoas fazem disso é outra questão. Mas o sofrimento torna-se psicológico e depois ainda há uma outra dimensão dentro do sofrimento psicológico e é aquela que na verdade é a minha praia, digamos, objetivamente, que eu gosto mais, que tem que ver com a dimensão do sofrimento existencial ou com a dimensão do sofrimento espiritual e portanto com a dimensão de confronto com a minha finitude, a angústia que isto me provoca, aquilo que é o responder a um conjunto de perguntas que são
umas perguntas aparentemente sem sentido, mas que têm todo o sentido. Como é que as pessoas colocam essa pergunta? Dizem, se calhar vou colocar uma questão disparatada, se calhar vou dizer um disparate, mas há uma coisa Não que... dizem, não. Maioritariamente não dizem. Maioritariamente deixam-se aí naturalmente, sem conseguir perceber que estão a fazer uma pergunta que é: porque é que Deus me deu isto? Porque é que a vida me deu isto? Que mal fiz eu à vida ou que mal fiz eu a Deus para ter isto? Porque é que este castigo está a acontecer na minha vida? Porque é que tudo falhou e agora me vejo diante desta situação? Que mais há de acontecer? Não há nada pior que me pudesse acontecer ou que pudesse acontecer ao meu familiar. Isso é muito intenso. E isto é absolutamente intenso, não é? E isto é a dimensão do sofrimento humano, do sofrimento numa dimensão mais espiritual, numa perspectiva não religiosa, numa perspectiva do que é exatamente o confronto com a minha finitude e numa dimensão mais existencial, numa dimensão psicológica. Isto depois traduz-se normalmente em dois grandes tipos de reações, não é? Ou são reações que são claramente adaptativas e que são fruto de um processo e, portanto, são mecanismos de ajustamento do ponto de vista emocional e, portanto, do ponto de vista psicológico, em que tu ajustas 3 dimensões básicas do ser humano, o pensamento, a emoção e o comportamento, e, portanto, este trinómio acompanha-nos sempre, tu não consegues fugir disto, não é? Tu não pensas sem sentir, o que tu pensas e o que tu sentes influencia a forma como tu te comportas, e, portanto, no contexto desta doença e da vivência desta realidade, tu tens uma fonte de sofrimento muito grande, que há um obstáculo entre mim e aquilo que eu pretendo para a minha vida, os desejos que eu tenho, o interesse que eu tenho, as coisas que eu quero fazer, os meus objetivos de vida. E, portanto, quando isto depois é interpretado pelo próprio na perspectiva de total ausência de recursos pessoais para lidar com esta ameaça, e isto é interpretado pelo próprio como uma sentença de morte, como um atestado de incapacidade total para poder viver a minha vida além ou apesar da minha doença, faz toda a diferença na forma como as pessoas integram estes diagnósticos numa forma mais precoce, como os vivem ao longo da trajetória da doença e da abordagem terapêutica, ou não. Eu tenho muitos doentes que vejo em contexto de crise e que acompanho uma vez e que, quando vou ver no dia a seguir, às vezes encontro um doente cadáver, ou vejo um doente que está em situação de últimos dias e horas de vida e está a morrer, objetivamente, versus acompanho pessoas ao longo da sua trajetória de doença numa perspectiva daquilo que é a cronicidade e daquilo que às vezes é viver durante 2, 3, 4, 5, 6 meses um processo de terminalidade, concretamente, no último ano de vida das pessoas. O sofrimento tem estas diferentes dimensões e, portanto, ele pode ser, e é sempre numa fase inicial, normalmente, uma manifestação do ponto de vista de ajustamento, em que as pessoas se procuram adaptar e integrar aquela má notícia, aquela experiência, aquele acontecimento, que é claramente modificador da minha perspectiva de vida, e, portanto, o meu sentido e o meu propósito, o significado que eu dou à minha vida é fruto de um ponto de interrogação e de um ponto de exclamação, e agora? Ou isto depois transforma-se exatamente pela ausência de mecanismos de estratégia, de recursos pessoais, ou em alguns casos, algumas pessoas, e é importante dizer isto, porque isto tem um peso muito significativo na forma como se lida e responde ao sofrimento, há pessoas que já têm em si um conjunto de fatores de risco para processos de vivência mais traumáticos, mais sofridos, com uma adversidade maior. Mas existe isso? Existe uma tendência para? Existem pessoas que têm quadros psiquiátricos prévios, quadros de experiências prévias de acompanhamento ou de vivência das mesmas doenças, do mesmo contexto. Alguém que tenha, um exemplo que nós vemos muito no caso da população mais geriátrica, eu cuidei do meu marido, eu cuidei da minha mulher, tenho 60 e tal anos, tenho 70, ele morreu o ano passado, eu tenho um doente neste momento assim, foi cuidador da sua mulher com uma doença oncológica durante todo o ano 2024, desde o diagnóstico até à morte, que acontece em janeiro, e neste momento este meu doente está a morrer numa cama, no contexto de uma doença que lhe foi diagnosticada em abril e está a morrer. Morrerá hoje, amanhã, discutivelmente. E, portanto, todo este percurso de doença deste senhor foi de muito sofrimento desde o momento em que se confrontou com um diagnóstico, quando só estava a tossir. E era uma tosse que não passava ao final de 15 dias e quando se foi perceber, na verdade, era uma doença. E, portanto, há processos do ponto de vista daquilo que são a nossa estrutura de personalidade, do nosso mecanismo de funcionamento prévio, do ponto de vista psicológico, de adaptação e de vivência daquilo que são outras dimensões mais aversivas na nossa vida, que são predisponentes para maior sofrimento. Como é que efetivamente tu tens pessoas, certamente, como deste agora o exemplo, que mesmo não reconhecendo têm de facto quase como uma sentença, não é? E nós ouvimos muito isto em cuidados paliativos, então
mais ainda, que é, na minha vida, tudo é um conjunto de vários momentos de sofrimento. Como é que tu recebes essa notícia e depois como é que desconstróis? Porque dizer que estratégias tens é muito redutor, porque cada caso é um caso, mas neste caso particular, como é que tu desconstróis isto nesta pessoa que te diz isto, que é a minha vida toda foi uma sentença? Diogo, essa pergunta é traiçoeira e eu explico-te porquê, com toda a sinceridade. Porque há pessoas que realmente viveram toda uma vida com problema e com sofrimento. Nós E temos procuram que, verdade, essas pessoas? Procuram uma confirmação, uma validação? às vezes procuram efetivamente, ou aceitam que aquilo que a vida lhes está a dar é objetivamente a confirmação. É a lógica das profecias autoconfirmatórias nessa perspectiva, não é? E portanto é a lógica de eu vivi sempre com tanto sofrimento, com um percurso de vida tão difícil, e nós vemos isto em pessoas com a idade mais avançada, num contexto mais socialmente desfavorecido muitas das vezes. Pessoas que passaram fome, pessoas que tiveram uma infância muito difícil, que não foram à escola porque tiveram que ir trabalhar, que têm uma vida de muita dificuldade, muito sofrimento, que nunca conseguiram ter um grande projeto de vida do ponto de vista desta capacidade de poderem evoluir socialmente, economicamente, educacionalmente, e até tinham essa ambição, até tinham esse desejo, trabalharam toda a vida para isso, mas tiveram percursos de muita dificuldade. A isso acrescem os eventos de vida pessoais e, portanto, que aparecem quando tu fazes uma revisão de vida com as pessoas. E perdi um filho e tive um aborto e o meu marido morreu quando tínhamos 32 anos de idade e fomos fazer uma viagem, tivemos um acidente e eu nunca mais reconstruí a minha vida. E isto, há um discurso típico até na viúva, por exemplo, comparativamente com o viúvo, até há evidência científica sobre isto. Portanto, há processos, há percursos de vida que de facto têm muito sofrimento, não há uma dúvida. E depois há pessoas que não tiveram esse percurso, mas que entendem que vão viver até aos 300 anos e vão ser árvores de pé saudáveis e que a folha não cai. E portanto têm a dificuldade em conseguir entender que há um momento em que a nossa vida chega ao fim. E fugiram desse momento toda a vida. Eu tenho vários exemplos destes que coleciono, não é? E nós todos temos que trabalhamos em cuidados paliativos, se calhar podemos ter esta conversa numa perspectiva prática. Qual de nós, num jantar de amigos, num fim de semana, na praia, numas férias, quer falar sobre aquilo que pensa para a sua vida e para a sua morte? Verdade. Toda a gente te manda calar e te diz, acaba com essas Agora conversas. não. Isso não é para conversa para agora, eu sou muito novo. Na verdade, eu tenho uma doente com 28 anos neste momento numa cama do hospital a morrer, com tumor da mama. Perguntas, alguém está consciente disto? Muito pouca gente. E portanto, a realidade é, nós temos muitos doentes com idades muito jovens, cada vez mais no contexto da doença oncológica sobretudo, com algumas insuficiências de órgão associadas ou com algumas doenças neurológicas também, com pessoas com idades mais jovens que vão passando por períodos de doença que marcam quem está à volta, e aqui sim estas pessoas são ótimos elementos para canalizar e para difundir a imagem do que é a opção de poder ter um final de vida diferente, com uma dignidade diferente, com um envolvimento da pessoa e da família diferente e portanto com menos sofrimento, objetivamente, não é? E aqui os cuidados paliativos fazem esta diferença. Versus aqueles que na verdade fogem disto como o diabo da cruz, mas a sentença, entre aspas, existe no sentido de a sentença eu gosto sempre de relembrar, porque a sentença é prática. Aproximadamente, de acordo com a estatística que nós conhecemos do ponto de vista científico, como tu sabes, em cada 100 pessoas, 10 a 13 morrem de forma súbita e traumática e, portanto, saem de casa e não voltam. E as restantes morrem vítima de doença crónica, progressiva e incurável. Que é muito. E, portanto, morremos todos, que é uma triste notícia, porque as pessoas acham que não morrem. E, portanto, as pessoas acham que são eternas. O falar Portanto, sobre a morte problema. continua a ser um grande tabu. Com muita dificuldade. E a nossa intenção, não necessariamente sobre a morte em específico, mas tudo o que se vive até lá, porque eu acho que, e a nossa opinião é muito esta, que a morte é um momento, a morte é um segundo, mas a forma como se vive até lá, como se acompanha as pessoas até lá, é isso que tem que cada vez mais ser falado, porque falamos muitas vezes que há uma preparação para o nascimento de uma criança, mas não há uma preparação para a fase final de vida. Eu atrevo-me a reformular o que tu disseste numa perspectiva prática, que é: as pessoas morrem e vivem o seu processo de morte conforme viveram. E, portanto, ou seja, há uma história de vida que há tem uma história de implicação vida direta. que tem um determinismo sobre aquilo que é o teu processo de morte e a tua morte. Indiscutivelmente. Coisas práticas, não é? Pessoas mais solitárias, pessoas mais introvertidas, pessoas mais contidas, mais caladas, muito reflexivas, são pessoas que têm um processo de fim de vida muito isolado,
normalmente, não sempre, mas com algum sofrimento muito embutido, com uma dimensão emocional muito contida, porque têm muita dificuldade em falar sobre o que pensam e o que sentem, como é que estão a viver aquele momento, às vezes com grande resistência a serem acompanhados e a terem ajuda, para conseguirem perceber que a sua vida é mais do que a sua doença e que podem viver com aquilo que a doença lhes traz, com a incapacidade física, com o grau de perda de funcionalidade progressiva que a doença vai trazendo. Mas dificilmente às vezes se preparam para isto. E depois temos pessoas que se recusam terminantemente a pensar sobre isto e que têm ainda hoje em dia, que é uma coisa que é muito interessante, um bocadinho uma atitude de delegar nos outros, que somos nós profissionais de saúde, façam o que vocês quiserem. Então no caso dos médicos e dos enfermeiros isto é uma coisa assustadora. Faça o que quiseres. Não, eu não faço o que eu quiseres, não é? Porque depois entramos na dimensão do que eu quiser, do que eu puder ou do que eu devo. E isso entra na fronteira da bioética muito interessante, que eu gosto muito. Mas que é muito difícil, porque isto depois é, aparentemente, para estas pessoas, uma estratégia para lidar com o sofrimento, que é de evitamento, mas esta estratégia, na verdade, não funciona como nós sabemos, que acompanhamos estas pessoas todos os dias. A verdade é que aquilo que é melhor para mim, e que a pessoa quando me diz, faça aquilo que entender, tendencialmente os profissionais de saúde podem entender, eu diria globalmente, não nós que temos de criar uma perspectiva diferente sobre estas situações. Que é, ok, vou fazer aquilo pelo qual fui preparado, que é para salvar, que é para procedimentalmente fazer alguma coisa. Mas a verdade é que aquilo que é melhor para mim pode não ser o que é melhor para o outro. E é este trabalho que, na parte da psicologia, eu tenho vindo a assistir que é mesmo muito importante. Entrando no tema aqui do luto antecipado, isto pode ser um tema do doente, pode ser um tema da família, de ambos. Como é que entra este termo? Esse tema entra de uma forma prática. Isto é, vamos clarificar duas dimensões e dois conceitos. O conceito do luto antecipatório e o conceito do luto preparatório. O luto preparatório tem que ver com o luto que cada um de nós faz das perdas com as quais se vai confrontando no processo da sua doença, do seu envelhecimento, da sua senescência, daquilo que são as limitações que a doença traz à minha vida. Eu, quando tinha 20 anos, calçava-me ao pé coxinho e apertava e desapertava os atacadores. Quando tiver 60, não vou poder fazer isto. Não é uma oportunidade neste sentido. Até a própria expectativa, só um pequeno parênteses, tem que ser trabalhada a expectativa das pessoas. Tem que ser trabalhada a expectativa das pessoas objetivamente nesse sentido, sim. Porque todos nós vamos ter um conjunto de perdas associadas àquilo que é a progressão da idade. Não tenho aos 60, tenho aos 80 ou tenho aos 90, quer dizer, não é uma realidade neste sentido. É uma realidade, não é uma escolha. E, portanto, quando se tem uma doença que me traz perda de funcionalidade, uma diminuição da minha capacidade de autonomia propriamente dita. A autonomia tem vários planos, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista relacional, do ponto de vista financeiro, etc. Mas do ponto de vista da minha autonomia, inclusive, é isto poder ter implicações. Estas perdas e a forma como eu me adapto a estas limitações é muito determinante daquilo que é o percurso de vivência individual, da adaptação ao processo de doença, face ao conhecimento do diagnóstico e a uma noção construída do prognóstico. Porque se eu sei qual é o meu prognóstico, eu tenho que conseguir perceber que inexoravelmente o meu prognóstico um dia será a minha morte. E, portanto, isto tem esta dificuldade acrescida. E esse momento acontecerá. E, portanto, isto é o luto preparatório que eu faço. O luto antecipatório é o luto que a família e que os amigos fazem do ponto de vista daquilo que é o progressivamente adaptar-me e fazer uma gestão antecipada das perdas. Era possível irmos almoçar fora todos ao domingo com muita dificuldade. Era. Neste momento eu já não consigo. Então se calhar a família pode almoçar na minha casa, mas eu na verdade já não vou conseguir ir à rua. Ok, eu antes conseguia sair da cama com uma grande ajuda e com uma grande gestão de esforço e de energia para ir comer à mesa. Eu neste momento percebo que já não sou capaz, tenho que comer na cama. A família constata isto. Agora, constata e integra ou não? Integra e percebe que isto significa progressão da doença, percebe que isto significa perda de funcionalidade, percebe que isto significa pior prognóstico, percebe que isto é a evolução natural desta doença, ou percebe que é um desinvestimento por parte dos profissionais de saúde, que já não acompanham, que já não tratam, que já não investem. Levantam o meu pai, já não levantam o meu pai, que já não o levam à sala cá em casa para comer, que antes vinham e queriam fazer a consulta na sala e agora dizem não, nós vamos ao quarto e fazemos a consulta no quarto, não o levante. Estou a pensar no caso da Warmi nessa perspectiva. Portanto, a lógica tem que ver com a forma como é que as famílias também vão antecipando, mas as famílias, para anteciparem de uma forma
adaptativa, de uma forma funcional, precisam de ser ajudadas. Se não forem ajudadas, não vão conseguir entender o que está a acontecer. Portanto, nós temos um instrumento de trabalho que é muito significativo, como sabes, são as conferências familiares, que servem exatamente para nos sentarmos a conversar sobre aquilo que é o momento onde estamos e para onde vamos, qual é o plano que temos e qual é o ajuste de expectativas que fazemos a este doente e a esta família. Quantas vezes nós vemos doentes e famílias a quererem coisas diametralmente opostas. Às vezes, quantas vezes nós conhecemos famílias que querem que os doentes façam o pino e os doentes, quando a família vai só ali ao fundo para ir beber café ou para ir beber água, diz: é tão chata, já não aguento, levem-na daqui, deixem-me ficar sozinho. E os doentes estão fartos, entre aspas, da sua família, porque a apelatividade da família é no sentido de ter energia, fazer coisas, adaptar-se a estar doente e fazer de conta que isto não está a acontecer. A verdade é que para a família isso é quase uma manifestação de carinho e de preocupação. É sempre. Que nem sempre, ou quase nunca, percebem que isso de facto pode ter impacto no doente, não é? Não tem essa... Como é que se trabalha uma família neste contexto? Depende muito das famílias, mas as famílias são uma das dimensões mais desafiantes em cuidados paliativos, por um lado, e por outro lado são aquela onde normalmente, às vezes, em equipas, e digo isto com toda a transparência, em equipas com uma menor performance, em equipas com gente com menos capacitação e treino e formação, é o elemento que mais facilmente fica de fora. E, portanto, não estamos a fazer cuidados paliativos, estamos a fazer outra coisa porque não estamos a atender às necessidades daquela família. As necessidades da família não se resumem à exaustão do cuidador, isso é uma utopia, quer dizer. As necessidades da família são muito mais abrangentes do que essa dimensão. Há necessidades do ponto de vista emocional, há necessidades do ponto de vista do luto antecipatório, há necessidades do ponto de vista prático em termos de adaptação e gestão dos recursos da vida pessoal, da substituição do papel que aquela pessoa tinha na família, há questões de legado que muitas das vezes se impõem, de organização da vida diária, muito mais do que a própria gestão em termos daquilo que são as tarefas necessárias para que as pessoas não tenham alguma noção de sobrecarga ou de exaustão dos cuidadores. E isto é de lá para Alice, não é? Neste sentido. Agora, as famílias são muitíssimo desafiantes. Eu confesso que eu gosto muito de famílias desafiantes, eu gosto muito de famílias a quem muitas das vezes temos que fazer, que nos ponham à prova, que nos façam refletir sobre o que estamos a fazer, que nos questionem, que queiram fazer este caminho com o sofrimento que têm e permitirem ser ajudadas. Porque, na verdade, para todos nós que estamos a viver aquele momento com alguém, e sendo nós a família, a pior coisa que pode acontecer são duas. E depois aqui temos, para mim, os dois grandes clusters de pessoas que existem nesta dimensão. Isto é muito redutor dizer, mas eu gosto de tipificar um bocadinho desta forma. Temos as famílias para quem a pior coisa que pode acontecer é o meu familiar sofrer, e temos as famílias para quem a pior coisa que pode acontecer é o meu familiar morrer. E as famílias que a pior coisa que pode acontecer é morrer, deem-me essas todas, porque eles vão morrer todos. E vocês também como família. Portanto, estas pessoas estão literalmente a precisar de uma ajuda do ponto de vista existencial, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do significado e do propósito que atribuem à vida, à sua vida e do seu ente querido que está numa cama, que tem uma doença diagnosticada há 15 dias ou há 15 meses, ou há 5 anos, ou há 10 anos. E, portanto, eu não posso exigir que alguém que tem 90 anos ou 95 anos e que tem uma insuficiência cardíaca, que tem um conjunto de patologia, viva como se tivesse 30 ou 40, ou viva por mais 10 ou por mais 15 e que ignoremos isto. Portanto, estas famílias precisam de ajuda nisto. Conversas difíceis, e tu davas esses dois exemplos porque para o sofrimento, e isto é algo que as famílias manifestam, que é não quero que uma família sofra. Sim. Eu diria que se calhar grande parte das famílias é isso que tem medo. Claro. Mas há de facto, dentro dos clusters que tu falavas, uma percentagem que ainda é significativa de famílias que não querem que a pessoa parta, porque o que dizem muitas vezes é: eu prefiro que esteja aqui o meu pai, a minha mãe, o meu marido, que mesmo que não fale comigo, mas está cá, do que eu deixe de ter este corpo presente dessa pessoa. Como é que tu preparas uma conversa dessas? São conversas muito difíceis de preparar e são conversas que funcionam numa lógica sempre que possível, temporalmente falando, continuada e step by step. Porque são pessoas que estão em profundo sofrimento, só com a ideia de perder quem amam. E, portanto, não vale a pena chegar aqui hoje e dizer vamos falar sobre a pessoa que vai perder, não. E, portanto, aquilo que tu fazes normalmente, a estratégia que eu utilizo é demonstrar a estas pessoas duas coisas. Eu vim aqui para vos ajudar porque vocês estão a passar por um momento muito difícil, tenho esta capacidade e estas competências e quero vos ouvir sobre. Primeiro, a primeira coisa que é preciso fazer é que estas pessoas precisam de se sentir ouvidas.
As pessoas vão-te falar. E isto não tem tempo. Já desmarquei muitas consultas ou muitos jantares porque vou ter que ficar aqui. 2, estas pessoas precisam de ser ouvidas sem juízo de valor e sem crítica, e precisam de ser, portanto, entendidas no seu sofrimento. Portanto, escuta e entender. Este é o meu modelo, com o qual eu trabalho, do ponto de vista do acompanhamento espiritual aos doentes e às famílias e da intervenção psicológica propriamente dita, na busca de sentido e de significado, para o momento, para a experiência. E depois o terceiro passo é ajudar estas pessoas a conseguir perceber que aquilo que estão a demonstrar, embora sendo um profundo amor, é muitas das vezes uma forma muito pouco harmoniosa perante o amor que têm pelo outro, porque estão muito centradas em si e nas suas necessidades. Eu é que vou perder aquela pessoa que está aqui. E quase como se ele não as fosse perder também. Exato. E com isto, o que acontece, e a porta de entrada que eu utilizo normalmente, tem muito que ver com as tarefas de fim de vida. E portanto tem muito que ver com as pessoas, primeiro já falaram sobre todo este momento que estão a viver e esta dificuldade e esta complexidade e o sofrimento todo que têm às costas, porque foi o diagnóstico, foi o ir para o hospital, foi ficar na urgência, foi o não sei o quê, depois foram fazer ataque, depois veio a greve, depois não houve exame, depois a anatomia patológica demorou não sei quanto tempo, depois o diagnóstico, enfim, portanto, há aqui uma história muitíssimo pesada neste sentido muitas das vezes. E muitas das vezes com razão, quer dizer, nós ouvimos coisas que, enfim, mas por outro lado, uma coisa que é muitíssimo interessante é, se tu a determinado momento fizeres uma revisão de vida sobre estas pessoas, e é uma estratégia que eu utilizo muitas vezes, que é, agora que já falámos 1 hora ou 2 ou 3 vezes em dias diferentes sobre quem é o seu marido, o seu pai, a sua mãe, a pessoa que está aqui nesta cama, mas falámos dele doente. E eu agora o que lhe peço é para falarmos dele como pessoa. Quem é esta pessoa? Porque eu da doença já sei tudo, já li tudo, já vi tudo, já me inteirei de tudo, já fui estudar tudo, já discutimos em equipa, mas sobre esta pessoa não sabemos. Então aqui começamos a mudar o gatilho e começamos a pôr isto numa perspectiva um bocadinho mais biográfica e um bocadinho mais existencial. Quem é esta pessoa e o que é que esta pessoa representa de importante para mim? Como é que eu algum dia imaginei que pudesse perder esta pessoa? Como é que eu, quando imagino isto, consigo perceber o que é que, ou com o que é que eu vou viver que esta pessoa me vai deixar? Não são as contas bancárias, os carros, as casas, as pulseiras, os brincos, não são as roupas, não é isto. Mas o legado das pessoas é seguramente muito mais do que isto. E, portanto, é às vezes encontrar significado nisto e conseguir perceber que há pessoas que nunca pararam para pensar no que é que têm em si do outro que vai partir e que verdadeiramente amam e que não querem que isso aconteça. E, portanto, esta lógica de conseguir encontrar estratégias que te permitam, numa comunicação terapêutica, chegar ao âmago da questão, na verdade, que tem que ver com quem é esta pessoa, porque é que ela é tão importante para ti, qual é o momento em que sentes que esta pessoa um dia deixará de pertencer a este plano onde nós vivemos e ficará dentro do teu coração, na tua memória, na tua história de vida, nos teus valores, nos teus princípios, naquilo que tu fizeste e construíste com esta pessoa, e a forma como tu podes viver em paz com isto, como podes estar feliz e bem com isto, que isto nunca sairá de dentro de ti, independentemente e aqui normalizar, a tristeza que as pessoas têm por perder quem amam, porque e não há que fugir. E não há que fugir, não é? Porque uma emoção, é um sentimento. Porque aquela história do eu estou a lutar contra isto, ou isto não deveria acontecer, quer dizer, ninguém tem que estar preparado para perder quem ama. E é impossível dizer que vais estar preparado. E, pior do que isso, dizer que, ou estar preparado, dizer que se está, ou estar preparado, mas sem uma dimensão emocional associada. Não é normal, está tudo bem, eu vou perder quem eu amo, mas estou feliz, está tudo bem. Ou não, estou assim numa cena um bocado neutral, quase que estou assim no meio da galáxia e não consigo perceber muito bem onde é que estou, e portanto ando aqui assim um bocadinho quase obnubilado, não é? Quase que não consigo perceber muito bem quem eu sou, o que é que me está a acontecer, que contexto é este. Não, as pessoas têm que estar claramente tristes. As pessoas têm objetivamente direito a estar tristes e a ter as manifestações associadas a essa vivência. Não têm vontade de comer, ou têm vontade de comer muito, não dormem bem, ou dormem muitas horas, desinteressam-se e desinvestem de tudo o que têm à volta na sua vida. Ou o oposto. Ou de repente começam com uma quantidade de projetos. Uma pessoa, nós enquanto profissionais pensamos, ok, isto realmente é uma situação de alerta. Claro. E pegando nestas situações que estás a dizer, já há duas, mas
Tu consegues identificar esses sinais de alerta pela tua experiência, Sim. pelo conhecimento das famílias, as reuniões de equipa? Que sinais é que podem ser manifestados? Eu agora até falaria mais da parte da família. Que sinais é que podem ser manifestados pelas famílias de que realmente podem precisar de um psicólogo? Inúmeros, mas no teu dia-a-dia destaca-me alguns. Bem, eu acho que não estratificando, digamos assim, do ponto de vista de uma hierarquia ou de Exato. prioridade, mas famílias que são muito demandantes, famílias que têm muitos conflitos, famílias que estão muito tristes, muito revoltadas, muito zangadas com todo o processo de doença, de diagnóstico, de tratamento, de má comunicação entre profissionais de saúde, etc, etc, são famílias que claramente estão em sofrimento e precisam de ajuda, não é? Portanto, podemos olhar para este grande volume de famílias. Depois há um outro volume de famílias, há uma outra etapa, digamos assim, que tem que ver com a forma como as pessoas têm ligações emocionais e afetivas, o estilo de vinculação que as pessoas têm com o doente. Como é que esta família está vinculada a este doente e vice-versa. E estilos de vinculação com determinadas características, leia-se, muito pouco seguros e, portanto, mais inseguros, mais ambivalentes, mais evitantes, são estilos de vinculação que constituem em si mesmo um fator de risco para desenvolver aqui até outro tipo de problemáticas na vivência de um processo de luto mais prolongado ou mais complicado, por exemplo. Depois há um grupo, digamos assim, que se vê de familiares a que precisam de ajuda, que são os familiares que sentem que de tudo o que fazem nunca nada os preenche, de toda a sua entrega nunca lhes é suficiente, de toda a sua disponibilidade sentem sempre culpa. Culpa porque não estão lá, porque não conseguiram fazer, porque Não anteciparam foram qualquer coisa um cuidador exímio das 8 da manhã à meia-noite, mas à meia-noite e 5, porque estavam a dormir profundamente ou porque foram à casa de banho, não ouviram um ai, e aquilo é uma fonte de angústia e de sofrimento muito grande, e as pessoas têm muita dificuldade em normalizar isto e em aceitar que são humanas e que, portanto, têm as suas necessidades, não é? E, portanto, este outro tipo de pessoas são pessoas que precisam de ajuda. E depois há um outro grupo de pessoas, objetivamente, que tem que ver com as pessoas que, e eu gosto muito dessas pessoas, que se zangam com Deus. Com as pessoas que se zangam com as suas convicções religiosas, independentemente da religião, e que questionam porque é que Deus lhes está a fazer isto, ou porque é que o universo, o mundo, a vida lhes está a dar isto e tem este castigo, entre aspas, ou esta punição, muitas das vezes, que é viver este processo. Não é? E portanto estas pessoas são pessoas que na verdade precisam de ajuda e de acompanhamento, de uma intervenção mais próxima, mais presente. Eu acho que nisto há muito uma necessidade de haver uma autorregulação das famílias. As famílias precisam de se encontrar e de gerir, precisam que nós profissionais de saúde os consigamos ajudar nesta gestão emocional, mas depois há famílias que claramente precisam de uma ajuda extra, não é? De um package de estratégias, de ferramentas, de capacitação. Também tem muito a ver com as diferentes fases evolutivas do processo de doença, quando é que nós apanhamos estas famílias. Quer dizer, eu às vezes falo com famílias que nunca tiveram a oportunidade de falar com um psicólogo ao longo da trajetória de doença, e quando me chegam às mãos no contexto da equipa... É quase uma iminente morte, uma fase iminente morte. Estamos a falar de alguém que às vezes está nas últimas semanas de vida, nos últimos 2 ou 3 dias de vida. Portanto, isto é muito duro. E não é uma dúvida. Até para o teu papel enquanto psicólogo, até para o meu e da tua papel. equipa. Sim, porque muitas das vezes o que acaba por acontecer, pensando um bocadinho sobre isso, é que a nossa intervenção é na crise, é na gestão do dano, é na contenção emocional do que está ali a acontecer. Não é na adaptação, não é na preparação, não, isso já não há tempo para isso, já não é o momento para, isso já passou. Agora estamos só a fazer quase com damage control e prevenir que isto possa ser pior, capacitar esta família com bons recursos, com boas estratégias para lidar com aquele momento, e depois cá estaremos no futuro para ter que acompanhar e para ter que ajudar estas famílias num processo de luto. Já chegam tarde, o que significa que depois o próprio trabalho em pós-morte também acaba por haver necessidade de ser mais prolongado ao longo do tempo, não é? Porque houve um trabalho antecipado que não foi feito. Sim. Há até a evidência científica nesse sentido, não é? Quanto mais estruturada,
quanto mais robusta temporalmente e enquanto equipa falando for a intervenção com as famílias, menor é a necessidade de acompanhamento, exceto para as pessoas que têm um conjunto de fatores de risco do ponto de vista intrapessoal na vivência do seu processo de fim de vida. Caso contrário, tu não tens esta necessidade, a prevalência de 10, 13, 15% de pessoas do ponto de vista da evolução para a perturbação de luto complicado ou prolongado. Portanto, é um número baixo quando tu tens esta capacidade de acompanhar, exceto se as pessoas tiverem um conjunto de fatores de risco prévio que possam ser do nosso conhecimento. A verdade é que isto não se faz numa sessão, não se faz numa semana, não se faz num mês, grande parte dos casos. E a importância da psicologia vai muito além daquilo que atualmente, e eu até falo mais num contexto domiciliário, porque na instituição o psicólogo está lá, pode ir entrando e saindo, pode dar um toque e foge, mas transportando um bocadinho para o contexto domiciliário, muitas vezes é difícil explicar à família a importância, mas da conversa que estamos a ter aqui, que dava claramente, mas estávamos aqui 2 dias a falar sobre muita coisa, a mensagem importante que eu queria deixar aqui também e transmitir é que o psicólogo não é só, como tu dizias, para os momentos de ruptura, para os momentos em que já há de facto uma crise. O que é que tu sentes que tem que mudar? É uma pergunta desafiante para ti, mas o que é que tem que mudar nas nossas políticas, na nossa organização, a nível do país, a nível da Europa, o que seja, para que estas pessoas em cuidados paliativos consigam ter acesso mais cedo a estas equipas, com psicólogo, com médico, com enfermeiro, que olha para uma abordagem diferente? Bom, isso temos mais 5 horas de podcast para gravar, portanto, ok. Então, eu acho que há 2 grandes dimensões na tua pergunta, para poder dar uma resposta que seja também para quem nos ouve e é familiar e está a cuidar de alguém nestas circunstâncias, que é: a primeira coisa que eu acho que é importante, na verdade, tem que ver com a referenciação precoce e as pessoas conseguirem perceber uma coisa, que é: as pessoas podem pedir, têm direito a pedir e não lhes pode ser negado. Podem ter que estar à espera, objetivamente, mas isso tem depois de ver com o tipo de equipas que as pessoas possam ter à sua disposição. Mas as pessoas têm direito, é um direito, está consagrado, há uma lei, as pessoas têm direito a pedir acompanhamento por uma equipa de cuidados paliativos quando existe uma situação de sofrimento que é decorrente de uma doença crónica, progressiva e incurável, ok? Portanto, isto é de lei, em última análise. E, portanto, se empoderarmos as famílias e os doentes a saberem que podem pedir este apoio, é uma ótima estratégia para fazer pressão junto de quem decide, leia-se administrações hospitalares ou políticas públicas de saúde, no sentido de construir estas equipas, de dar ferramentas a que estas equipas possam trabalhar, de criar estas equipas. Isto é um tema. O outro tema que me parece a mim também, de facto, muitíssimo importante, é que a referenciação sendo mais precoce, nós consigamos ter uma capacidade de poder ter diferentes níveis de acompanhamento ao longo da trajetória da doença, e temos muitos serviços, muitas áreas dedicadas ao tratamento de muitas doenças que têm psicólogos integrados, e portanto estes colegas precisam trabalhar nisto e às vezes andam a trabalhar outras coisas e são chamados para outras coisas e podiam se dedicar mais a isto e estar mais tempo com estes doentes e com estas famílias. Isto é muito importante. E depois eu acho que há ainda uma outra dimensão que tem que ver com estarmos conscientes de que este processo, sendo normal, e portanto as pessoas precisam de acompanhamento, a equipa é multidisciplinar e isso não é um fator optativo. Quando tu estás com um pé fraturado ou quando tu estás grávida, eu vou ao obstetra, eu vou ao ortopedista. E portanto, da equipa de cuidados paliativos não pode não estar presente ou ser chamado se a família... Não. A avaliação... Há ainda algumas personagens que têm uma visão um bocadinho distorcida disto. Eu, infelizmente, até já tive a oportunidade de viver isso muito próximo. Que é... eu pergunto, porque sou médica, se o doente quer o psicólogo. Não, o doente não quer. O doente se pergunta. As pessoas apresentam-se como profissionais da área porque eu não perguntei ao doente se ele queria um médico. Eu não perguntei ao doente se ele queria um enfermeiro. Porque para isso eu tenho que lhe perguntar se o senhor aceita cuidados paliativos.
Essa é que é a pergunta. E se eu aceito cuidados paliativos, aceito uma equipa que acompanha no controle dos sintomas que a minha doença provoca. E as doenças provocam sintomas físicos e sintomas não físicos. Digam-me qual é a doença que provoca sintomas só físicos. E, portanto, isto implica acompanhamento ao doente e à família nas diferentes dimensões. Por isso, sendo a equipa multidisciplinar e o caminho que se constrói com este doente e com esta família vem exatamente do cruzamento desta interdisciplinaridade, esse é que é o grande desafio, esse é que é o grande fruto do trabalho, é o trabalho de equipa e isto como pilar daquilo que nós fazemos em cuidados paliativos. O grande desafio tem que ver com conseguirmos dar às pessoas mecanismos para conseguirem perceber que as equipas que as vão acompanhar têm aí os recursos que elas precisam para lidar com as suas necessidades. E que não é uma opção. E que não é uma opção. E, portanto, isto é um trabalho de literacia em saúde, Exatamente. de literacia em final de vida, de literacia para a morte, que é, da mesma forma que aconteceu agora aqui uma tragédia na rua e um caminhão foi contra não sei o quê e o INEM manda uma equipa de psicólogos para fazer intervenção na crise e os colegas vêm e não lhes perguntam às pessoas que estão sentadas no passeio e que viram o seu cônjuge morrer ali ao lado, atropelado, a senhora quer ajuda? O senhor quer ajuda? E os nossos colegas psicólogos sabem sentar-se ao lado destas pessoas no passeio e ficar com elas naquele momento de absoluta angústia e dor. Então, objetivamente, o mesmo tem que acontecer com as equipas que prestam cuidados paliativos. Excelente Portanto, analogia. isto é absolutamente, para mim, evidente. E, portanto, o cruzamento entre a multidisciplinaridade e a construção que o conhecimento científico traz com as diferentes áreas, para acompanhar, para avaliar as necessidades e conseguirmos perceber que uns precisarão mais, outros precisarão menos. Uns têm muitas necessidades. Não há doentes em contexto paliativo que durante uma semana, ou 10 dias, ou 15 dias estão bem e não precisam de uma justa terapêutica e, portanto, não precisam de um médico nem de um enfermeiro. Exatamente. Porque estão a tomar os seus comprimidos e as suas injeções e os seus isto e os seus aquilo e está tudo bem. Então, também há doentes que não precisam de acompanhamento psicológico ou que estão numa fase que têm recursos e mecanismos internos que lhes permite lidar com esta vivência. Mas da mesma forma que a doença progride fisicamente, do ponto de vista daquilo que é esta progressão, os doentes sentem alterações no seu corpo, sentem limitações na sua vida, têm limitações do ponto de vista da sua capacidade de ser quem são, e isto vai além da funcionalidade. E vai além do que é o momento em que eu consigo abstrair-me da minha doença e viver apesar da minha doença, com o que a minha doença traz à minha vida e com o que muitas das vezes isto transporta de disrupção para o ambiente da família. Então, claramente, nós conseguimos fazer um trabalho com estas pessoas de forma mais sistemática, mais interpolada, com mais frequência, com menos frequência, com intervenções mais aprofundadas, com uma densidade diferente do ponto de vista da intervenção psicológica. Enfim, é de uma disparidade muito grande, mas com um realismo muito significativo que tem que ver com a literacia em saúde permitir as pessoas perceberem que isto sim são cuidados paliativos. E, portanto, esta lógica de que, na verdade, os cuidados paliativos se fazem com médico e com enfermeiro é totalmente errada. Fazem-se também com médico e com enfermeiro. E isto a mim é uma coisa que me encanita um bocadinho, que tem que ver com uma coisa que para mim é muitíssimo importante, mas se calhar é o meu lado mais perfeccionista, objetivamente, com o que é a dimensão, se tu quiseres ver neste sentido, dos princípios e da filosofia dos cuidados paliativos. E, portanto, eu não posso desvirtuar isto e eu não posso permitir que, de repente, os cuidados paliativos se transformem em medicina paliativa e em controle de sintomas. E então eu sou um sintomatólogo, eu não sou um paliativista, eu sou um sintomatólogo, trato sintomas. Eu chamo isto os médicos e os enfermeiros sintomatólogos. Exato. Ou os psicólogos, que os há também e que acham que não precisam de um assistente social ou vice-versa, nessa lógica. Não. Cada qual tem que perceber quais são os seus sintomas e a forma como todos eles se intercruzam. Por isso é que o trabalho em equipa é um dos pilares dos cuidados paliativos. Sim, claramente. Ou o que sabes tu agora, e agora uma confidência que eu vou aqui partilhar, sabes que eu no secundário, eu decidi cedo que queria ser enfermeiro, tive uma associação pessoal com uma avó que me fez decidir a querer ser enfermeiro, mas no secundário tive psicologia, que foi, portanto, uma generalização da psicologia, nada muito profundo, mas quando tu falas aqui há tantos temas que estão a surgir que eu só pensava, a própria psicologia em cuidados paliativos, só em cuidados paliativos, dava um podcast não sei quantos episódios. Sim. E isto remete-me
para a minha adolescência em que houve uma altura da vida em que ponderei ser psicólogo e, portanto, tudo o que estás aqui a dizer, de facto, faz-me rever essa fase da minha vida e tem muito significado. E isso que tu dizes é muitíssimo interessante por uma coisa, que é, há um nível do ponto de vista do acompanhamento psicossocial, do acompanhamento emocional, do suporte, que é transversal a todos os profissionais, porque nenhum médico ou nenhum enfermeiro ouve um doente dizer que está angustiado, ou ansioso, ou triste, e diz, sim, amanhã falo com o psicólogo sobre isso, que isso não é um assunto para mim. Claro. Ninguém faz isto, como nós sabemos. Portanto, as pessoas dão suporte, dão estratégias, ouvem, atendem isto, mas depois há que saber conseguir perceber que há aqui questões que têm que ser pelo menos discutidas em equipa e que isso até mesmo e trabalhadas individualmente com a pessoa. Depois, para conseguir perceber qual é a melhor estratégia para chegar a esta pessoa, porque ali o que está a acontecer é uma manifestação de sofrimento. E portanto, é preciso depois ir chegar àquela pessoa, e por isto é preciso criar um plano de intervenção, mas isto é de equipa, e portanto trabalhamos em prol de. Portanto, esta é a diferença. Sim, mas há ações que são transversais e depois há ações e que são comuns, digamos assim, são generalizadas, não é? E depois há ações que são muito mais específicas ou especialistas e que têm que ser feitas por profissionais com formação, com capacitação e com competência. Eu tenho que dizer isto, não é? A mim entristece muito pertencer a uma ordem profissional que não reconhece a especificidade deste trabalho do ponto de vista formativo e, portanto, para a ordem, qualquer psicólogo especialista em psicologia clínica da saúde pode fazer isto. Não pode nada, porque eu não sei nada sobre dependências e não vou fazer dependências, e não sei nada sobre abuso de menores e não vou fazer acompanhamento a crianças abusadas. Portanto, não pode qualquer profissional fazer isto. E como tu tens na medicina, como tens na enfermagem e na psicologia clínica neste momento, não tens nada. E, portanto, isto para mim é uma coisa que precisa de ser mudada. Quando tu perguntas de coisas de mudança, olha, isto é uma questão de mudança do ponto de vista de políticas públicas e de regulação deontológica da própria profissão que tem que mudar. Exato. Tu não podes ter qualquer pessoa a fazer isto sem sequer ter formação. E não é por acaso. Tu não podes ter pessoas a conseguirem serem psicólogos e continuar a dizer que o luto é patológico. Que o luto é um luto que é anormal. Isto não pode acontecer. E por isso é que cada vez mais tu tens, pegando na medicina, que já começa a acontecer isso, tens cada vez mais medicina, e agora até vou dar um exemplo que qualquer pessoa consegue perceber, que é dentro da ortopedia. Já tens o especialista do ombro, do cotovelo, da mão, portanto, já tens uma associação da ortogeriatria. Já tens uma associação da ortogeriatria por aquilo que são as necessidades do doente geriátrico com patologia da área da ortopedia, não é? Quer dizer, portanto, tem que haver isso para outra, isto tem que existir, isto tem que existir para a psicologia, não é? A questão é esta. Olha, Hugo, estamos aqui a terminar esta nossa belíssima conversa, que estaria aqui, como tu dizes, mais 4, 5 horas. À vontade. Mas a verdade é, falámos dos profissionais, falámos das famílias, falámos da psicologia de forma muito lata, sobre vários temas, mas muito interessante. Mas e o Hugo? Como é que o Hugo lida com isto? O Hugo também já teve em sofrimento, também já teve momentos em que foi difícil gerir situações, e como é que lidou com isto de ser psicólogo e ouvir tanta história na vida? Nunca estive, posso dizer, do ponto de vista pessoal, numa situação de sofrimento por força de uma circunstância profissional. Já tive as minhas experiências de vida que me geraram os meus processos de sofrimento do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional isso nunca me aconteceu, mas eu acho que nós psicólogos nisto ganhamos um bocadinho às outras áreas, porque o nosso próprio processo de psicoterapia ajuda a nossa capacidade de fazer supervisão com colegas, etc., a gerir a forma como tu te envolves com determinadas situações e como regulas aquilo que são mecanismos de transferência ou contra-transferência, muitas das vezes com as histórias que vives no dia-a-dia, não é? Pronto, isto é uma questão. Agora, objetivamente, há dias que são muito difíceis, há dias que são muito pesados, há dias que são muito duros. A ferramenta fundamental que eu utilizo tem que ver com o autocuidado. E o autocuidado não é o ir beber cervejas e não é o ir jantar fora. Na verdade, o autocuidado é muito o encontro contigo mesmo do ponto de vista daquilo que é o ouvir-te a ti mesmo, o perceberes o tempo que o teu corpo precisa, que o teu cérebro precisa, que tu precisas de te proporcionar a ti um conjunto de experiências que são distrativas, de relaxamento, de prazer, etc., mas que te permitem, por exemplo, meditar sobre determinadas coisas, refletir sobre determinadas
determinadas coisas, sobre esta vivência de sofrimento com a qual tiveste que te confrontar, por exemplo, conseguir perceber o que é que podes fazer de diferente para te sentires menos mal com isto e teres um momento de encontro contigo numa lógica de dares atenção verdadeiramente a essas tuas necessidades e não as sublimar ou não fazer de conta que elas não estão a bater-te à porta e que portanto não existem. Não, refletir sobre isto ativa e conscientemente nesta lógica de pensar sobre de uma forma de atenção plena, de capacitação, de reflexão, de uma forma de encontro com aquilo que é o cuidar de mim. No fundo, Porque o corpo dá quando sinal, eu não é? não cuido de mim, eu não estou bem para cuidar dos outros. E há momentos em que, na verdade, tu estás fisicamente mais cansado, mais exausto e precisas de descansar, mas há momentos em que também tu estás emocionalmente mais invadido por um conjunto de cargas emocionais que vêm dos doentes, das famílias, das suas histórias, que te podem impactar. E se tu não cuidares de ti nesse momento, tu não vais conseguir melhor cuidar daquelas pessoas. E depois porque há um desafio no meio disto, não é? Que é uma estratégia que eu utilizo muitas das vezes, que é, há muitos momentos em que eu não sei muito bem o que é de fazer ou o que é de dizer àquela pessoa. Tenho muitos anos de profissão e consigo dizer isto. Faço a menor ideia. A estratégia que eu utilizo, e isso tem muito que ver com autocuidado, mas tem muito que ver com a forma como eu aprendi a lidar com essa dúvida, e esta é a minha estratégia muitas das vezes, depois de me cuidar dentro desta dimensão que falávamos anteriormente, é pedir inspiração. Para mim isto basta-me. E portanto, se a vida me está a dar isto, e se eu tenho isto à minha frente, isto é esta história, a densidade desta história, o pesado que é, a carga sintomática, o sofrimento que aqui existe, por algum motivo isto está diante de mim e eu poderei ter a capacidade de ter uma ação transformadora no sofrimento e na vida da outra pessoa. Qual é a porta que se vai abrir para eu entrar? Não sei. É procurar o significado É procurar disto. o significado disto. E é fazer este caminho ao lado das pessoas, fazer este caminho com as pessoas. E, portanto, esta capacidade que nós temos muitas das vezes de, diante da circunstância, não saber como reagir ou como nos adaptar, mas ter a capacidade de, num processo de adaptação, aceitar, pedindo inspiração, no meu caso, numa lógica muito pessoal, à providência divina, e portanto o mundo, Deus, o universo me está a dar isto, é porque isto tem que existir aqui e agora na minha vida, e o que é que eu faço com isto, e como é que eu lido com isto, e como é que eu posso ser útil a esta pessoa. E a minha noção muitas das vezes tem sempre que ver com esta noção de eu, cuidando melhor de mim, cuido melhor do outro, sem dúvida nenhuma. Tocaste exatamente nesta questão do autocuidado e que muitas vezes, mesmo pessoas que estão à minha volta perguntam que é, tu lidas tantas vezes com a morte, em que mais uma vez digo, a morte é um momento, mas o processo de morte é uma fase, é um processo, passando aqui a redundância, e muitas pessoas, não falando agora do ponto de vista profissional, mas até do ponto de vista pessoal, muitas vezes quando estão perante adversidades da vida, o que fazem era aquela brincadeira que tu disseste no início de não vou beber uma cerveja. Há muitas pessoas que vão para esquecer do tema. Claro. E como não trabalham aquilo que está a provocar alteração no corpo, aquele abanão, não é? Aquela ruptura, calma lá, o que aconteceu aqui para eu ficar assim, não vão fazer essa introspeção, essa meditação, arrastam problemas depois para o resto da vida que mais tarde são difíceis de tratar. E E somatizamos, muitas das vezes. Completamente. Portanto, este autoconhecimento que nós temos de ter de nós próprios, enquanto profissionais de saúde e de uma área tão complexa que é trabalhar com pessoas que estão em sofrimento e com uma doença incurável e progressiva, é mesmo muito importante e nós temos de procurar isso. Portanto, obrigado por teres partilhado esta tua estratégia que te ajuda no dia-a-dia a lidar com estas situações. E para terminar, eu pergunto sempre aos meus convidados que é, o nosso podcast chama-se Pode Cuidar em Casa. Portanto, se tu tivesses que explicar uma palavra numa frase, o que é isto, pode cuidar em casa, como é que tu descreverias? Descreveria em duas perspectivas. Pode, porque bem cuidado e com os recursos e com as estratégias e com o suporte que é necessário ter, pode-se ser muito bem cuidado e, portanto, certamente muito feliz e com uma dignidade muito grande, mas certamente há circunstâncias e nem todas as pessoas têm esta capacidade para poder ser cuidadas em casa e, portanto, nós que cuidamos a posteriori destas pessoas noutros contextos, temos que as fazer sentir o mais possível em casa e, portanto, pode ser cuidado em casa, pode sempre,
porque a casa é a ferramenta, no fundo, que eu utilizo, que se chama hospitalidade. E, portanto, a capacidade que eu tenho de acolher o outro como ele é na minha casa, ou viver como ele me acolhe na casa dele. E, portanto, esta noção de pode-se ser cuidado em casa, precisamos de um conjunto de estratégias, de recursos, de suportes, de apoio na comunidade, com a família, muito bem. Não conseguimos, não temos esta capacidade, não é gerível por circunstâncias várias. Então eu tenho que dar uma casa e tenho que construir uma casa. E daqui é esta importância do ponto de vista da ferramenta que todos nós, enquanto profissionais que trabalhamos nesta área, temos, que é a hospitalidade. E, portanto, que é saber acolher o outro como ele se nos apresenta, com o sofrimento que traz, com a sua vida, com a sua experiência, e esta necessidade de não sermos nós a regrar a vida do outro e, antes, pelo contrário, sermos nós a adaptarmos-nos à vida e às regras do outro. E isso a mim é o que me desafia. Obrigado pela tua presença uma vez mais. Obrigado pelo convite. És uma pessoa que me inspira, sabes, nos cuidados coletivos, na relação com os outros. Do ponto de vista profissional, gosto muito de ti enquanto pessoa, enquanto profissional. Obrigado. E acho que tens mesmo muito impacto nas pessoas que te rodeiam. E isso é bom, portanto acho que é algo que levas para a vida certamente. Obrigado. Enche-me isso. Obrigado. Para as pessoas que nos acompanharam e ouviram esta conversa, que durávamos certamente aqui um bom pedaço com outros temas e que se revejam ou em algumas das situações que foram aqui partilhadas, ou alguém que vos rodeia e que podem estar a passar por uma fase assim, partirem este vídeo, pode fazer diferença, podem perceber de facto a importância que tem um psicólogo junto destas famílias que estão em sofrimento, junto destes doentes que estão em sofrimento. Portanto, obrigado pela vossa atenção e fiquem para ver mais. Obrigado.